um dos testemunhos mais emocionantes do canal. A história do jovem Gui, que conta a sua enfermidade e mesmo passando por tanta luta e tanta prova, continua crendo na sua cura. Então veja comigo esse testemunho tremendo do começo até o fim, presta atenção. Em 2025 eu tenho certeza que meu filho será curado. Não é no nosso tempo, não é no tempo que é proposto, é no tempo de Deus. Assim como ele foi curado e trazido do coma em 2022, em 2023, quando ele estava desenganado pelos médicos, né? Então, assim, nesse meio tempo aí eu comecei a buscar muito a Deus, antes do coma, né? Então eu entreguei minha vida a Deus, eu tive ali um relacionamento muito próximo com Deus. E eu comecei a usar exemplos, né? A ter exemplos perto, né? Que foi a história do pastor, que a esposa dele ficou 4 anos em coma, abriu a cabeça 17 vezes e hoje anda, fala, teve mais um filho depois do coma e foi um milagre estar no Guinness Book. Então, assim, a gente vê que o mesmo Deus que operava no passado, né, os milagres, hoje ainda tem operado milagres entre nós. E quando o Gui foi desenganado, ali a minha fé triplicou, né? Muitos ali poderiam esmorecer, poderiam achar assim, não tem mais jeito, que Deus é esse que eu sirvo, mas ali foi o contrário, foi onde eu tive uma entrega maior com Deus, eu tive ali um relacionamento muito íntimo com Deus e eu tive a clara voz de Deus falando comigo. Então, assim, eu era até tida meio como louca lá no CTI, né, que ele estava em coma, os diagnósticos eram sempre muito ruins. Ele, além da pneumonia, ele estava com uma influenza, estava com os 2 pulmões tomados. Meu ele Deus, ainda Gui. tinha a doença de base, que era epidermólise bulhosa, com a promessa de sair dali do tubo. Se saísse, ser estubado e já com a traqueostomia por causa das lesões, porque essa doença acomete as mucosas internas também. Então, ali era a certeza de que o tubo estava fazendo muitas lesões pela traqueia dele. Então não teria como sair sem a traqueostomia. E Deus me prometeu, no 10º dia de que ele estava entubado, Deus me prometeu, me deixou tranquila, não, ele não vai ser traqueostomizado, ele vai sair desse coma e você vai ter o seu filho de volta. E eu descansei, sabe? Eu jejuei muitos dias ali no hospital, eu orei muito, tive o aporte, né, o apoio do pastor Mardiel, da missionária Simone, que no domingo ele seria estubado na segunda-feira pela manhã. No domingo, ela foi ao monte e lá do monte me ligou falando, a gente não entende o propósito de Deus, né? Nós éramos totalmente anônimos. Eu tinha uma rede social que era fechada, né? Tinha 1.600 seguidores e trancada. E então, assim, eu não sabia do que se tratava aquele propósito, aquela revelação que ela tinha feito para mim naquele domingo, que antecedeu a extubação do Gui. Ela falou que Deus, em revelação a ela, disse que o Gui ia ser mundialmente conhecido, ia sair do coma sem uma sequela de ter que fazer uma traqueostomia. E eu recebi com toda a minha alegria, sabe? Recebi com toda a alegria aquela profecia. Só que na mente, né, humana, eu falei, gente, mas mundialmente conhecido? Nem precisa, só quero meu filho de volta. Só quero isso. E ele foi extubado na segunda-feira pela manhã. E a médica que me preparou com vários psicólogos, médica da dor, toda a equipe multidisciplinar do hospital me preparando para receber o meu filho com a traqueostomia, ela veio até mim, voltando do centro cirúrgico, e falou assim, mãezinha, seus anjinhos são muito fortes, a traqueia do Guilherme não tem uma ferida. E não precisou da traqueostomia. Então, assim, esse aí foi o primeiro milagre. Quais foram algumas histórias marcantes assim, que vocês receberam de testemunhas? O mais marcante testemunho que eu recebi, que tudo que eu consigo eu leio, tudo que eu consigo abrir na caixa de mensagem, eu leio, respondo. É porque fica humanamente impossível de responder todas, mas eu, na medida do possível, tento responder todas. E a que mais me marcou foi uma pessoa que estava já com tudo certo para cometer suicídio. A pessoa ia tirar a própria vida,
falou que não estava com motivação para nada, que tudo estava dando errado na vida, que família tinha abandonado, que parece que os pais tinham morrido há um tempo e que ninguém dava atenção, que vivia sozinho. Uma história assim, sabe, comovente. E a pessoa falou, quando eu vi a história do seu filho, eu me senti indigno de tirar minha própria vida. Ele lutando tanto para viver e eu ia tirar minha vida por causa de sentimentos ruins. Então, assim, ele me deu um tapa na cara e me falou, e me mostrou que eu tinha que continuar a viver. Então, hoje eu não tenho mais vontade de me suicidar por causa do seu filho. Então, assim, dentre outras histórias comoventes que eu recebi, sabe? Mas essa foi uma marcante, né? Essa foi uma marcante, porque você vê, né? A gente involuntariamente, assim, sem perceber, de uma maneira, assim, específica, salvar a vida de uma pessoa. Salvar, assim, que eu falo, fazer com que ela não tivesse instrumento mais de Deus ali. Exatamente. Deus usar a vida dele para chegar até essa pessoa. Que poderia muito bem ter passado batido a história do Gui. A pessoa poderia ter passado no feed e nem se rolado, tocado né? rolado e nem se tocado de ver ali até o final o vídeo, a história, que se foi prosseguindo, né? A nossa história, ela não parou só no vídeo. Ela teve, a nossa história desde então, tiveram episódios que a gente pôde levar o amor de Deus, que a gente pôde levar, principalmente em programas que participamos, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Eu sempre dou a devida essa oportunidade, importância, né? De que Deus é quem nos colocou aqui. Foi Deus quem nos colocou em lugares que nós não imaginávamos chegar. Nós fomos até a presidência da República para levar essa informação da epidermólise bolhosa, que antigamente era vista assim como lepra, como uma doença que era descuido dos pais, que era uma doença que não tinha... Então, até você puxando esse assunto, o que é? Explica pra galera o que é a epidermólise bolhosa, né? Bolhosa. O que então, é ela? O Gui tem epidermólise bolhosa distrófica recessiva, que tem vários subtipos divisões dessa doença. E a epidermólise bolhosa, ela se caracteriza pela não produção ou baixíssima produção do colágeno 7. Colágeno esse que é responsável por unir a derme e a epiderme, né? A penúltima camada da pele. Então, esse colágeno, que é a massinha, aquela argamassa que juntaria a derme e a epiderme, ela não existe ou é muito pouco produzida pelo paciente de epidermólise bolhosa. Então, essa pele era totalmente frouxa. Isso significa que qualquer atrito, vai lesionar. Que pode fazer bolhas, né? Que essas bolhas a gente tem que estourar para que ela não alastre. Ou vai fazer ali também o deslocamento da pele, total da pele, que é onde se você vê que não tem que tem uma feridinha, é uma lesão aberta. E ele já nasceu com essas lesões pelo corpinho. Porque devido ao atrito no útero, por onde foi roçando um pouco mais, com um pouco mais de força, com um pouco mais de repetitividade, foi abrindo. Ele nasceu sem pele nas costas da mão, aqui nos dedinhos. A canelinha dele foi tão fundo assim, a lesão, que dava para ver as veias dele. Foi bem lesionado. Ele tinha grande parte do corpinho dele lesionado devido ao atrito no útero. Então, assim, é uma doença muito trabalhosa, uma doença que acomete as mucosas internas, como eu disse. Isso gera muita dor, não? Muita dor, muita. E assim, ele aguenta muito. Como eu disse na entrevista para a FIFA, ele é resiliência em pessoa. Resiliência define o que é o Gui. Porque mesmo com as dores que ele sente, que ele passa, ele não para ali e fica reclamando. Mãe, fala pra ele quantas internações que eu tive. 28. Foram 28 internações na vida dele. Então, assim, ele já fez 4 dilatações de esôfago. Ele não come nada que não seja pastoso por causa da estenose de esôfago, porque o esôfago dele é muito curto. Porque qualquer alimento que passe, ele vai causar algum atrito. Entendi. Então, o atrito já faz com que faça lesão. E aí vai lesionar. Vai lesionando. E esse esôfago vai ficando cada vez mais estreito. Então não é só a pele, não é só o externo. Não. Interno também. Não, mucosa interna. Por mais que a dilatação seja feita frequentemente, tem uma hora que esse esôfago não aguenta. Então, assim, pode romper o esôfago,
pode causar um mal maior, ou seja, a dilatação chega uma hora que não é mais eficaz. Então tem episódios do Gui, ontem ele não conseguiu almoçar, porque ele acordou cuspindo e ficou cuspindo até a tardezinha, porque ele não consegue engolir nem a saliva. Nem a saliva passa pelo esôfago. Então aí ele tem um dispositivo na barriga, que é a sonda, né, a GTT, que é ali onde, quando ele não consegue comer, é por ali que eu coloco. E tudo que é remédio, tudo que é ruim pela boca, vai por ali. Né? Então é um suporte proteico, suporte para vitamina, suporte para medicamento. Sim. Entendi. E aí? E esse foi mais um testemunho tremendo. Irmãos, esse testemunho você encontra no canal do Jesus Cup, certo, irmãos? É o testemunho do Gui Gandra. Gui Gandra, acho que eu falei certo. Aqui nesse testemunho, ele e sua mãe conta pra gente, né, o seu testemunho, o tempo que ele passou internado, conta a sua enfermidade. E o Gui, ele é um exemplo, irmão. Se você for parar pra pensar aqui, quantas pessoas que sofrem com coisas muito menores, nós mesmos, eu digo por mim, né, que muitas das vezes a gente reclama por muitas coisas que acontecem na nossa vida, por muitas enfermidades que às vezes vêm sobre a nossa vida e começamos a reclamar, a questionar com Deus. E uma criança, né, que com toda essa situação que ele está vivendo, desde o seu momento de nascimento, ele passa por isso, né, mas não está reclamando. Pelo contrário, está agradecendo, está alegre, está feliz. Então assim, é como se fosse um tapa na nossa cara, né, irmãos? Para que a gente muitas das vezes parar de reclamar e começar a agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por o que a gente tem hoje e pelo que está acontecendo hoje. Normalmente, a gente costuma agradecer pelas coisas boas, pelas bênçãos e pelas vitórias que a gente conquista. Mas esquecemos de agradecer pela perca, pela dor, pelo sofrimento. Esquecemos de agradecer pela prova, pela luta, pela dificuldade. E não temos que ser assim. Não temos que adorar a Deus somente quando tudo está bom. Mas temos que agradecer a Deus também nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sempre digo isso nos vídeos. Porque temos que ter essa noção. Que nas nossas orações, além da gente agradecer pelas coisas boas que Deus fez, também temos que agradecer pelas coisas ruins que Deus fez. E entender que muitas das coisas, às vezes quando a gente acontece coisa ruim na nossa vida, a gente fala, é o inimigo. O inimigo está fazendo isso. Às vezes não, irmãos. Às vezes é o próprio Senhor, nosso Deus, que está ali nos testando, que está nos ensinando e nos lapidando. É Deus, somente Ele tem o poder para tocar em você. E se Satanás toca em você é por causa da permissão de Deus. Então, através desse vídeo, vamos sair daqui, né, reclamando menos, questionando menos e agradecendo mais. Um grande exemplo, uma criança, né, que a gente pode ver Deus através da vida dela, que está ali porque Deus tem sustentado. E é muito lindo a fé da mãe, de acreditar que Deus pode curar. E a palavra do Senhor nos ensina que a fé ela tem poder, irmãos. Temos que ter fé. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Se você tiver fé, pode ter certeza que Deus pode agir através da sua vida, certo? Então que Deus abençoe grandemente o Gui, sua mãe, né? O canal do Jesus Cup também que trouxe esse testemunho. Vou deixar na descrição do vídeo para que você possa lá e assistir o vídeo completo. Então não esqueça de curtir, de compartilhar, nos siga e ative o sininho de notificação. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.